Estamos começando o primeiro episódio de 2026 desse podcast com o tema Por que quem tenta mudar tudo de uma vez quase nunca muda nada? E, nossa, esse tema é muito real porque eu já perdi as contas do quanto eu vivi isso na pele. Eu percebo, né, é engraçado essa coisa de quando a gente decide mudar de vida. Porque eu percebo que essa é uma expectativa que vem carregada demais, sabe. Porque não é "quero mudar uma coisa", é sempre um pacote completo, né. Tipo, a pessoa ela não quer só dormir melhor, ela quer acordar cedo, treinar, comer bem, produzir mais, ganhar mais dinheiro, ser mais equilibrada emocionalmente e legal, vamos começar tudo isso a partir de segunda-feira. E às vezes eu acho que, tipo, segunda-feira é como se fosse um portal, porque é o dia nacional de você começar qualquer coisa. Segunda-feira e o primeiro dia do ano, todo mundo deixa tudo para o primeiro dia do ano. É como se você fosse atravessar esse portal e sair uma nova pessoa do outro lado. E eu tô de novo, sabe, eu tô falando isso porque eu já vivi isso muito na pele. E provavelmente se você se identifica aí desse lado, você também já deva ter feito isso em algum momento. A gente sente uma empolgação, a gente sente que a nossa intenção é genuína, e eu acho que o problema não é a gente querer mudar é bom. Só que o como a gente tenta fazer isso, às vezes pode se tornar um problema. E normalmente funciona assim, né? Pega lá um domingo à noite, a gente sente um pouco de cansaço, de repente ali acumulado da semana, e aí vem aquela sensação do tipo, nossa, tô atrasado com a minha vida. E aí pronto, aí começa o plano. Aí a gente começa a querer ler 50.000 livros, aí a gente vai assistir o vídeo daquele coach motivacional, e aí a gente faz uma lista, toda uma organização. Quem é da planilha vai para a planilha, quem é do aplicativo vai para o aplicativo. Tem o pessoal que pega o caderno bonitinho, e aí você começa até a sentir, né, aquela coisa de: "Nossa, realmente estou fazendo alguma coisa agora". E aí beleza, aí vem a semana real, né, a vida real. Não aquela semana ideal que você planejou, mas a semana vida de gente como a gente. Aí um dia você dorme mal, no outro acontece um imprevisto, no outro você simplesmente não tá afim de fazer aquelas coisas que você planejou. E aí quando uma partezinha do seu plano quebra, geralmente todo o resto vai junto. E isso não significa que você tem um problema, que problema em você, que você não sabe, que você não é capaz. Acontece que você criou um plano que dependia de você estar 100% bem todos os dias. Só que tá 100% bem todos os dias não existe, galera. Não existe. E a gente meio que tem, né, eu acho que, assim, a maioria das pessoas que tem, talvez tenha esse problema, essa questão de querer mudar tudo de uma vez e desistir no meio do caminho, talvez exista uma ideia na cabeça da gente de que a mudança de vida, ela tem que ser uma coisa muito impactante, gigante, incrível, como se fosse um filme de Hollywood. E eu acho que em parte, isso talvez tenha a ver também com o fato da gente ficar se comparando demais com as pessoas ao nosso redor. E não só nas redes sociais, tá? Eu não acho que a comparação, que as redes sociais seja o grande problema e todo mundo só se compara por causa do Instagram. Eu acho que isso sempre existiu, fora do digital também. A gente se comparava, sei lá, vendo TV, vendo a vida das pessoas na TV, ou a gente se comparava com o vizinho, que de repente tinha uma casa mais legal que a nossa, ou que, sei lá, que ia para lugares mais legais que a gente. Então eu acho que a comparação ela é uma coisa que independe de vida digital ou não. E a gente fica
nessa paranoia de que a mudança para valer a pena tem que mudar tudo, tem que ser, tipo, radical. Só que eu acho, né, e eu falo isso por experiência própria, de novo, que intensidade, ela não sustenta uma mudança por muito tempo. A intensidade, ela é boa para você começar. Você começa com essa empolgação, você vai, sai do lugar e aí você tem que ir mantendo isso. Então a intensidade é legal lá no começo. Só que a mudança de verdade, a mudança mesmo, ela é sem graça. Eu acho que assim, como 80% das nossas vidas, o chato, o tedioso, o sem graça é a maior parte. E a mudança, ela também é assim. Mudar de verdade não rende um post bonitinho para você publicar lá no seu LinkedIn. A mudança mesmo do dia a dia, ela não dá aquela sensação de: "Ai, virei a chave aqui". Na maioria das vezes a gente nem percebe que tá mudando, né. E aí, aqui fazendo parênteses, uma coisa que me ajuda muito a perceber se as mudanças que eu planejei estão acontecendo, é fazer um check-in todos os dias. Fazer um check-in de do que eu fiz no meu dia. "Ah, então no meu dia eu fiz isso, isso e isso". E aí você tem que colocar fatos, você não tem que colocar como você se sentiu. Você coloca os fatos, porque depois você vai conseguir olhar para aquilo e perceber o que de fato foi o seu comportamento e o que o seu comportamento te trouxe de resultado. Mas é isso, né, você mudar uma coisa de cada vez, a passos de tartaruga, não dá a mesma sensação boa de quando você quer mudar tudo de uma vez, né. Mudar tudo de uma vez dá aquela sensação de: "Ai, agora vai, agora tá indo", mesmo que no fundo a gente sabe que não vai durar muito aquilo. E vou tentar trazer, sei lá, um exemplo para falar o que eu quero dizer aqui, estou dizendo. Vamos imaginar que, sei lá, você vai num restaurante e aí tem 300 opções de comida. Tem, sei lá, pizza, massa, hambúrguer, comida japonesa, salada, quilo, enfim. E aí, meu, é tanta coisa que você passa mais tempo tentando decidir o que você vai comer do que comendo de fato. E ainda corre o risco de que quando você escolhe o que vai comer, você ainda fica na dúvida se você escolheu bem, ou se você podia ter pego outra coisa, sei lá, se tinha alguma coisa que estava mais gostosa. Aí vamos supor que depois você vai num lugar que tem 6 pratos para você escolher. O que você acha que vai ser mais fácil? Você escolher no lugar que tem 300 opções ou no lugar que tem 6? No lugar que tem 6, a sua escolha vai ser quase que imediata. Então, é o lance do paradoxo da escolha, né. E aí eu acho que com a mudança de vida é a mesma coisa, quando você tenta mudar tudo de uma vez, é como se você estivesse criando um cardápio de 652 pratos para sua própria vida, e aí depois você fica frustrada, fica frustrado, porque não consegue sustentar nenhuma mudança. E aí a parte meio chata, mas que eu acho que é importante, é que a sua vida, ela não muda quando tudo muda. A sua vida muda quando uma coisa muda e você não volta atrás naquilo. Uma coisa. Então não é tipo, ai, ter a rotina perfeita, ter o plano ideal, ser a versão idealizada de mim, fingir até conseguir. Cara, é uma decisão pequena, que você consegue sustentar mesmo nos dias ruins. E eu acho que é isso que muitas pessoas não falam, sabe? Porque a gente vê uma galera muito assim motivacional e de novo, é gostosinho você consumir conteúdo motivacional.
faz a gente se sentir bem, dá uma empolgação, dá uma vontade de fazer as coisas, né, dá vontade de não desistir das coisas. Só que não eu acho que, assim, não dá pra gente depender disso, não dá pra você depender de motivação, porque tem dia que você vai estar desanimado, e a mudança de verdade, real, ela precisa sobreviver ao desânimo. Se você só funciona quando você tá motivado, então você não tá querendo mudança, você só tá querendo empolgação na sua vida. Então talvez a gente deva se questionar mais, não é no que eu preciso mudar na minha vida, mas no que eu consigo sustentar, mesmo quando nada ao meu redor parece colaborar. E talvez às vezes você não tenha resposta agora para isso. Mas aí é que vem o lance do você descomplexar as coisas, simplificar. O simples facilita a tomada de decisão. Quanto menos coisas, mais fácil você consegue decidir. E uma vez que você decide, você tem que criar algum sistema, algum mecanismo que te faça sustentar essa decisão nos dias que você vai estar cansada, nos dias que você vai estar desmotivada, nos dias que você vai estar desanimada. E eu não estou falando que você tem que ser um robô. Não, vai ter dia que realmente você não vai querer fazer nada e não faça nada, descansa. Aliás, descanso tem que estar no seu planejamento também, porque tem gente que fica frenético, só trabalhando, trabalhando, estudando, estudando, e eu entendo que tem fase da vida que a gente fica assim, mas não pode ser assim para sempre, você tem que ter momentos de descanso, de desligar, de, sei lá, de dar risada, de fazer outras coisas. E aí, quando você consegue sustentar uma decisão pequena nos dias ruins, a mudança de verdade começa a acontecer. Então, às vezes, não é tipo, ai, eu tenho que acordar às 5 da manhã para minha vida mudar, eu tenho que começar a tomar shot de imunidade, eu tenho que começar a ter caderno da gratidão, eu tenho que fazer afirmações positivas, eu tenho que fazer um plano de academia, eu tenho que tomar banho gelado, eu tenho que ter um planner. Gente, não! É simples, não complexa, é simples. Você simplesmente, sei lá, vamos supor que tá, vamos voltar no lance do acordar às 5 da manhã. Se você só quer começar a acordar cedo, então você tem que decidir parar de negociar o horário que você decidiu que você vai acordar. Então, sei lá, você vai colocar o despertador para tocar, assim que o despertador tocou, levanta. Ponto. Isso é uma mudança. Se todos os dias você consegue levantar quando o despertador toca, você já está fazendo uma mudança na sua vida. Ah, vamos supor que o lance seja carreira. Você pode achar que a questão é mudar de carreira agora, mas talvez não seja. Talvez seja você começar a investigar dentro de você o que está te incomodando hoje. E você pode descobrir que talvez não seja a sua carreira, talvez seja que você não aprendeu a lidar com conflito. Então, toda vez que você tem conflito com alguém, você não sabe como resolver isso, você não sabe como lidar com isso, aí você quer fugir. E aí você acha que não, é o lugar que eu tô trabalhando que é o problema. E às vezes não é o lugar, às vezes o problema tá nisso, nessa situação que você não consegue resolver. Então, às vezes não é você transformar tudo, é escolher uma coisa. E parar de recomeçar toda semana, o que eu quero dizer, para de mudar de ideia toda semana, escolhe uma coisa e vai nisso até o fim. Sei lá, decide: "Vou fazer tal coisa por 3 meses", e durante 3 meses não inventa nada diferente, vai nisso. Isso não vai te render uma história épica, incrível de cinema para você mostrar para as pessoas como você fez uma mudança na sua vida, mas isso vai te render uma vida diferente. E se é isso que você está buscando, então aposte nisso. E eu acho que eu tenho um pouco de ranço dessas mudanças muito barulhentas, sabe? Porque eu realmente acho que o que funciona costuma ser mais silencioso, costuma ser mais invisível assim por um tempo, sabe? Ninguém vai aplaudir, ninguém vai comentar, mas você sabe que uma coisa está mudando.
Então, se você tá com essa sensação de: eu preciso mudar minha vida", talvez não seja sobre você mudar tudo, talvez seja sobre você escolher uma coisa só e não voltar atrás nela, mesmo quando der preguiça, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando parecer que você fez pouco, porque quase sempre o pouco sustentado, ele vence o muito abandonado. E com isso eu encerro esse episódio de hoje, vou deixar você com esse pensamento. E eu pretendo continuar essa conversa nos próximos episódios. Vou falar mais desse tema aqui durante esse ano de mudança de vida. Também pode ser que eu fale de produção de conteúdo, enfim, vamos ver o que vem por aí nessa temporada de 2026, o podcast. Mas se você tiver também sugestões de episódios, sugestões de pessoas que você gostaria de ver aqui sendo entrevistadas, pode me mandar, pode colocar aqui nos comentários do podcast, eu sempre leio os comentários. Se você quiser também, pode me mandar lá no Instagram. O meu Instagram é Jéssica V Fernandes, Jéssica com esse só, vocês já sabem. E manda uma DM para mim lá, que eu também vou ficar muito contente de ouvir a sua opinião. Então, por hoje é só. Um abraço para todo mundo. Até o próximo episódio.